decapitar, vou jogar bola com a tua cabeça lá na frente da Severiano Nunes. Sabemos que o direito penal deve tutelar bens jurídicos a partir de uma perspectiva moral, política e social, no qual ele deve prover tanto de uma maior segurança na sociedade, quanto de um bem-estar a partir da aplicação de penas. Mas quando nós observamos melhor, surge uma inquietação. Será que esse sistema realmente cumpre a sua função de maneira justa e igualitária? Bom, recentemente, temos visto a formação de certos grupos masculinistas, no qual eles provinem a imagem da mulher a principal razão de seus problemas, disseminando assim discursos misóginos na internet, discursos esses que acabam até mesmo alcançando os mais jovens. Há também certos grupos de reconciliação masculina, no qual eles criam um imaginário de um homem provedor, viril e protetor, imagem essa que não condiz nem com a crise atual, nem com nossos valores democráticos. Nós temos uma sociedade patriarcal em que o corpo da mulher é visto apenas como um objeto a ser conquistado pelo homem, e assim a masculinidade é colocada em xeque. Eu considero o réu, então, culpado e condenado à pena máxima 30 anos de reclusão. Por ser réu primário, a pena cai 10 anos, ficam 20 anos, então, de reclusão. Por ter imunidade parlamentar, cai mais 5. Por bom comportamento, cai mais 10. Por ser canhoto, que eu tô vendo daqui, cai mais 1. Gosta de Paralamas? Esse é dos meus. Ouve um bom ouvidinho musical. Cai mais 1. Você tá com a barba muito bem feita pra essa hora da manhã, liso, sem nenhuma chocadinha, sem nada, a barba lisinha, cai mais 2. Tá? Mesmo através do humor, é possível perceber que o sistema penal muitas vezes age de forma seletiva, principalmente quando entram em questão diferenças sociais e econômicas. Crimes patrimoniais e delitos mais associados às classes pobres costumam receber maior atenção e punição, enquanto os crimes como sonegação fiscal e desvio milionário de dinheiro, geralmente ligados às classes mais altas, nem sempre recebem o mesmo tratamento. Isso acaba gerando uma ideia de um direito penal desigual, que se é influenciado totalmente pelo poder econômico e social de cada indivíduo. O sistema penal brasileiro não atinge a todos da mesma forma. A maioria da população que se encontra presa atualmente são pobres, negros, jovens e moradores de periferia. E após cumprir a sua pena, essas pessoas encontram outros desafios, portas fechadas e a rejeição da sociedade. Que depois que você reabilitou, que você cumpriu a sua pena, você não deve mais nada para ninguém. Mas infelizmente a sociedade, ela tem o preconceito enrustido nela e principalmente aquelas pessoas que falam de amor. Um exemplo disso é a história da Maria Odila, que foi presa em 2006 e dentro da prisão estudou, se formou e hoje é advogada criminalista, que ajuda diversas pessoas pelo país. Mas esse caminho não foi fácil. Ela enfrentou muito preconceito, falta de oportunidade, até que alguém decidiu dar espaço para ela fazer o que havia estudado, e assim chegar onde está hoje. Mesmo que tenha passado tanto tempo, ela ainda enfrenta preconceito. Então fica a pergunta, se a pessoa já cumpriu a sua pena, pagou pelo que fez, por que a sociedade ainda insiste em condená-la? Sem oportunidade, a punição não termina, ela só muda de forma. E quando negamos uma segunda chance, não estamos protegendo a sociedade, estamos alimentando o mesmo ciclo que dizemos combater. Quem nunca viu uma cena como essa? O abuso de poder acontece quando uma autoridade ultrapassa os limites da lei ou usa seu cargo para uma finalidade errada. Basicamente, ele se manifesta de duas formas. Ou o agente público faz algo que não está na competência dele, ou ele age dentro da sua função, mas de um jeito que prejudique o interesse público. Como vimos no vídeo da agressão policial, esse comportamento é arbitrário. Na prática, o agente público deve sempre seguir o que a lei determina. Quando ele ignora isso e age com violência ou excesso de poder, causa uma infração administrativa e acaba se transformando como abuso de autoridade. Além de desrespeitar os direitos humanos, a violência policial prejudica a relação entre a população e as autoridades, fazendo
com que muitas pessoas tenham medo de denunciar os futuros crimes ou buscar ajuda. Na sua opinião, qual deve ser o principal objetivo do direito penal hoje? Punir, prevenir ou ressocializar? Bom, eu acho que punir não deveria ser um objetivo, na verdade, do direito penal. E hoje o que nós vemos é uma inversão disso, né? Punir se tornou o principal objetivo do direito penal. Inclusive, com a ampliação das redes sociais, nós vemos que muito antes de qualquer processo acontecer, muitas pessoas já estão sendo punidas socialmente, né? Então, o processo em si, cuja finalidade é justamente evitar os abusos estatais e muitas vezes as injustiças, ele está ficando como segundo plano e o principal está sendo a punição, né? É isso que a gente deve evitar a todo custo. Existe uma percepção social de que o sistema penal atinge mais alguns grupos do que outros. Como o direito enxerga essa questão? É impossível não falar sobre a seletividade penal. Tem até uma frase que ela é muito triste, mas é verdadeira, que o direito penal ele tem endereço. Infelizmente isso acontece. Nós sabemos que perfil de pessoa geralmente é abordado pela polícia civil ou militar nas ruas. Nós sabemos os bairros onde eles mais fazem patrulha. Nós sabemos que os resultados dos processos muitas vezes também são influenciáveis por conta de onde a pessoa foi presa, o crime que ela está sendo acusada, a cor da pele, o status financeiro. Então, de fato, isso influencia, sim. Seria muita hipocrisia da minha parte, vendo aí o direito por 10 anos, falar que não influencia. Isso, de fato, acontece e é muito triste e é algo que nós, do direito, devemos sempre tentar combater. Na sua opinião, para que e para quem julgamos hoje no Brasil? Atualmente, os julgamentos eles estão voltados para a mídia, são julgamentos midiáticos. Eu já trabalhei em alguns casos onde o jornalismo enviesado prejudicou muito o meu cliente e eu tenho certeza que o julgamento teve um certo resultado por conta de pressão social e por conta desse jornalismo muitas vezes enviesado. Então, igual nós estávamos falando antes, né, que muitas pessoas elas são punidas socialmente muito antes de qualquer processo. Então, eu acho que a mídia hoje tem um papel extremamente fundamental nos julgamentos. Eu acho que ela pode influenciar tanto positivamente quando o jornalismo é sério e honesto, e também pode influenciar negativamente quando é enviesado, quando só o objetivo é inflamar os ânimos e não apresentar de fato provas verdadeiras ali daquele caso, entendeu? Então eu acho que de fato hoje para quem se julga é um julgamento midiático mesmo. O ato de julgar é essencial à vida e sociedade e ocupa papel central no direito, sendo responsável por aplicar normas, resolver conflitos e manter a ordem social, que leva à reflexão sobre sua finalidade e seu objeto. O julgamento jurídico busca garantir a convivência harmoniosa, assegurando direitos, responsabilizando condutas ilícitas e evitando soluções arbitrárias, sendo assim um instrumento fundamental para a promoção da justiça e da paz social. Nesse sentido, julgam-se as ações e não a essência do indivíduo, respeitando princípios como a dignidade humana, ao mesmo tempo que o ato de julgar envolve questões de legitimidade, imparcialidade, influência social, evidenciando suas dimensões éticas e sociais. Outro ponto relevante é a importância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que asseguram que todas as partes envolvidas tenham o direito de se manifestar e apresentar seus argumentos antes de qualquer decisão. Isso reforça a legitimidade do julgamento e evita a presunção, tornando o processo mais justo e transparente. Além disso, é fundamental mencionar o papel das instituições, como o Poder Judiciário, que deve agir
de forma independente para garantir a aplicação imparcial das leis. A confiança da sociedade no sistema judiciário depende diretamente dessa imparcialidade e da coerência das decisões. Por fim, o ato de julgar vai além do campo jurídico, estando presente no cotidiano das pessoas. No entanto, diferentemente dos julgamentos jurídicos, os julgamentos sociais muitas vezes são rápidos e baseados em aparências e preconceitos.